bora trabalhar. Vamos falar agora no que diz respeito... Olha lá. O examinando ao término da realização da prova deve obrigatoriamente devolver o caderno assinado no local indicado, sem qualquer termo que identifique as folhas em que foram transcritos os textos definitivos. A não devolução pelo examinando no caderno de textos definitivos devidamente assinado ao fiscal acarretará a eliminação sumária do examinando ao exame. Então, olha só, gente. Isso é uma coisa que vocês vão prometer para mim. Pegou o caderno, assinou. Tá? Pegou, assinou. Porque se não tiver assinado, eles não vão fazer procedimento de mais nada e eles não vão chamar assim, eu quero saber quem é que não assinou o caderno, então eu estou com alguns cadernos excedentes. Se a tua nota não apareceu, vem aqui. Não. Tá? Então, é muita dedicação e muito estudo para você jogar no lixo. Tá? O examinando deve comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência de 1 hora do horário fixado para o seu início. Por quê? Porque eles olham o material. Então, você tem que chegar antes. Se está marcado para você entrar 1 hora, para começar 1 hora, você tem que estar lá dentro meio-dia, tem que estar lá dentro meio-dia para que eles possam verificar o seu material. Alguns são muito chatos, tá? Não fique contando que o seu vai ser legal. Conte sempre que o fiscal vai ser o pior possível que vai estar lá dentro. Se eu chegar faltando 10 minutos, se eu chegar faltando 10 minutos. Eu acho que eles não permitem que você entre depois que passa 1 hora para começar a prova. A prova é de 1 às 6, mas eu acho que você tem que chegar meio-dia para fechar os portões. Eu acho. Tá? Para a realização da prova prático-profissional, deve comparecer ao local designado com antecedência de 1 hora e 30 minutos, considerando a necessidade da vistoria do material de consulta permitido nessa fase. Então, você vai ter que chegar antes, porque ele vai fechar meio-dia. O examinando deverá estar munido somente de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e só será permitido o acesso ao local da prova munido de documento de identidade com foto em original para a realização das provas objetivo e prático profissional. Gente, não inventa, tá? Separa o material bonitinho na véspera. Separa tudo na véspera. Sai de casa com antecedência de pelo menos 2 horas. Não, 2 horas da hora que você deveria estar. E não da hora da prova. No domingo, agora que a gente estava lá fazendo a porta da prova, que choveu o mundo, né? A gente saiu de lá, a gente estava saindo, mas por volta de 1h10. E vocês não têm noção que tinha candidato chegando, tinha pessoal chegando, correndo, desesperado. A gente ficou ali na porta até a hora dos fiscais pedirem pra gente se retirar, porque a gente estava falando alto, né? E aí eles pediram pra gente se retirar e a gente ficou ali até a hora que eles pediram pra gente sair dali. Na porta da entrada da PUC. A gente ficou ali, na porta. Só tava faltando empurrar vocês lá dentro. A gente estava ali. Então, a gente ficou ali. Quando eles fecharam, ele falou, agora a gente vai precisar de silêncio. Fechou, a gente ouviu o sinal e aí a gente saiu. E aí, quando a gente já estava no Uber, saindo, a gente viu o candidato chegando correndo. Olha só, pro show do fulano de tal, tem gente que acampa na porta 1 mês antes. Isso é um compromisso sério na tua vida. Então, por favor, sai antes. Conte que imprevistos acontecem, tá? O examinando deverá estar munido de caneta esferográfica. Não inventa estabilo transparente, se é que existe. Não inventa caneta hidrográfica. Não passa, não pode. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie durante a realização das provas. O que eu falei? Não pode liquid paper. Não pode fita corretiva, não pode borracha. Por isso que na rasura, ao invés de você... digo e vai. Tá legal? Agora, são dicas da vida, tá? Letra legível pode ser cursiva ou de forma. Tem gente que escreve em letra de forma. Eles não criam nenhum tipo de objeção a isso, tá? Treine fazendo provas passadas, como eu conversei com vocês, muitas. Primeiro, por quê? O conteúdo vem sendo semelhante. As próprias questões, você vai vendo que elas vão girar em torno, normalmente,
de temas muito semelhantes. Então não faz muito sentido você ficar fazendo questão, eu vou pegar do concurso do não sei lá das coisas. Calma. Não, porque eu vou buscar uma questão da teoria do... Não, eles não fazem isso. Então eles têm um padrão que se você fizer um levantamento das provas anteriores, você vai ver que normalmente os temas eles são bastante semelhantes, tá? O que a gente conversou já mais cedo? Não deixa questão em branco. É claro que você não vai escrever uma receita de bolo que vai identificar a tua prova. Mas você coloca qualquer coisa, porque a chance de você pelo menos ter 0,1, 0,2, e aí lembra que 5,9 não passa, 6 passa. Então, às vezes, é aquele detalhe que você colocou que você esqueceu de escrever. Então, agora no intervalo, a colega que está fazendo a repescagem perguntou assim para mim, Cláudia, eu vi quando eu estava acabando a prova que tinha uma alegação de prescrição, em que eu não fundamentei. Eu podia botar no pedido? Que pior poderia acontecer? Você não pontuar. Entendeu? Então, poderia. Por quê? Porque talvez, no momento regulamentar, você não tivesse a pontuação. Mas, às vezes, no recurso, a gente dá uma mexidinha assim e fala assim, se você olhar na linha tal, o candidato apresentou a questão relativa à fundamentação, relativa à prescrição. Então, poderia? Poderia. Não vai que zerar, você não ia zerar. Por quê? Porque, como eu falei, e eu vou botar aí para vocês, busca-se palavras-chave na hora da correção. Então, ali, ele não está muito preocupado no que você escreveu a mais. Ele está preocupado em não pontuar aquilo que você não colocou. E a prova da OAB, ela tem uma curiosidade. Normalmente, quando a gente corrige prova, as provas, você vai ganhando o ponto de acordo com aquilo que você vai apresentando. A prova da OAB, vamos supor, a questão vale 2 pontos. Vou dar um exemplo. Então, você tem um item que vale 2 pontos. Você vai partir de 2. E ele vai descontando aquilo que você não falou. É justamente o contrário. Então, se você não falou aquilo e a peça valia 6, ele vai te tirar 0,1. Então, ela ficou com 5, a peça vale 5, ele vai te tirar 0,1. Você vai ficar 4,9. Se você não falou algo que não valia 0,6, ele vai te descontar. Aí você vai ficar 4,3. Então, ele vai descendo a pontuação baseado naquilo que ele não encontrou ali. Por isso que você não perde ponto por falar a mais. Ela tá bonitinha ali. Falou a mais, ele desconsiderou. Ele tá buscando as palavras-chave. O que você não pode apresentar é errado. Aí, se você apresentou errado ou não falou, ele te tirou. Tá? O poder de síntese vai ser observado. Cuidado com o limite de linhas. Nunca deixe sem fundamentar uma questão. Porque foi o que eu falei. 5,9 não passa. 6 passa. Vocês viram quanto vale a fundamentação. Não é algo para se desesperar se você esquecer, mas busca sempre fundamentar tudo aquilo que você apresentou como argumento. Quando a questão pedir fundamentação, ela está querendo saber a base legal. Qual artigo, qual súmula, qual AJ, mas não transcreva, como eu coloquei para você. Então, você não vai poder transcrever aquilo. É apenas apresentar o artigo e você explicou com as suas palavras. Então, você explicou e colocou com base no que dispõe o artigo tal. Problema resolvido. Tá? Faça primeiro aquilo que você tem mais facilidade. Depois de estar cansado, você pode estar cansado e errar o que você sabia por mero cansaço. Então, de novo, foi o que eu falei. Claro que cada um imprime o seu jeito de fazer prova. Quem teve aula comigo sabe que na prova objetiva eu sempre peço para você começar pelo aquilo que você mais sabe. Mas existem outras pessoas que falam para você começar pelo número 1. Eu não concordo. Por quê? Porque a probabilidade de eu não saber algo que eu venha começar pelo número 1 é muito maior do que a probabilidade de eu não saber algo que eu saiba mais. Pode acontecer? Pode, mas poxa, gente, na boa, aquela prova de penal estava muito fácil. Se a sua facilidade é penal e você resolve começar pela prova de penal, você vai passear nas outras, porque você vai adquirir uma autoconfiança e vou além. Para quem tem facilidade em penal em prova objetiva, na OAB, que não vai ser mais o caso aqui,
A prova de penal, ela costuma seguir sempre o mesmo padrãozinho. É muito difícil você ter uma prova de penal muito difícil na OAB. Na verdade, eu acho que eu só vi uma até agora. E nem foi muito difícil, ela estava chata. Tá? Faça primeiro o que você tem mais facilidade, coloque a pergunta na resposta, como eu mostrei a vocês. Então, qual o entendimento predominante com relação ao tema? O entendimento predominante com relação ao tema é sempre, porque, como eu falei, quem corrige prova são os corretores. Então, eles vão buscar as palavras-chave. Quanto mais perto da resposta você estiver na palavra-chave, é melhor para você. Minha resposta está certa, meu fundamento. Se minha resposta é errada e o fundamento está certo, eu ganho o ponto da fundamentação. Não faz sentido. Não faz sentido. Botar o artigo certo e responder errado? Olha, eu já vi sim, eu já vi não. Porque é corretor. Na época, quando eu corrigia, não. Porque não era coerente. Então a gente não pontuava. Agora eu já vi que sim, eu já vi que não. A prova vai ser corrigida buscando palavras-chave, que é o que eu estou falando. É razoável que você escreva de forma objetiva. E sendo uma pergunta pequena, você deve demonstrar conhecimento, mas sem fugir daquilo que foi perguntado. Então, é muito difícil você encontrar na prova da OAB uma pergunta meramente teórica, do tipo: o que você entende pela teoria da equivalência dos antecedentes causais? Pode aparecer? Pode. Mas é muito difícil você encontrar, até porque para um corretor de prova, que não tem a formação ali específica, fica mais difícil para ele. Porque ali você pode ter a resposta enveredando para uma série de ponderações, tá? Se tiver mais de um entendimento sobre o assunto, é importante você falar de tudo. Então, você tem uma corrente majoritária e uma corrente minoritária. O que você pode colocar? Então, eu vou dar o exemplo no direito penal. Prazo de duração da medida de segurança. O Código Penal apresenta como prazo indeterminado de duração da medida de segurança. No entanto, o STJ editou a súmula tal que estabeleceu que o prazo máximo de duração da medida de segurança é tanto. Em sentido contrário, o STF já se pronunciou no sentido de que a medida de segurança deve durar o máximo da pena prevista para o Código Penal, que é de 30 anos. Como após não houve nenhum entendimento, mas vem se aplicando majoritariamente a súmula tal. Ponto, resposta linda e pontuada. Falei muito? Não. Eu falei o que precisava. O que eu não vou falar? A medida de segurança é entendida como a pena do inimputável. A medida de segurança vai ser aplicada. Para quê? Ele não me perguntou isso. Tá? Não pode abreviar nada, só os códigos, artigo como art e Constituição, CRFB. É desse jeito. Tá? Foi o que eu falei. Não vai escrever como você escreve com o teu amigo no WhatsApp. É escrever mesmo, sem abreviação. Tá? Agora aqui é atenção grau máximo. O que você pode levar e o que você não pode. Então vamos primeiro para os permitidos. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Então esse negócio de Código de Processo Civil comparado, legislação trabalhista comparada, esquece. Você não pode levar, é lei seca. Códigos, inclusive organizados, que não possuam índice estruturando roteiros de peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativo dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações. Então você não pode ter os códigos, vamos dizer assim, qualquer forma que ele venha a estruturar uma peça. Então, alguns códigos, eles vêm assim, por exemplo, apelação no índice alfabético remissivo. Daí, na apelação, ele te apresenta tudo que você tem que apresentar numa apelação. Então, alguns códigos, eles são assim. Esses no mercado, o da verba principalmente, que é o que eu já disse anteriormente, que ele é muito bom, ele não tem isso. Então, ele
é perfeitamente utilizável no exame de ordem. O da verbo, eu queria só fazer uma observação. É sempre bom você levar 2. O da verbo, que é o vade-mecum, que é completo. Que para mim hoje é o melhor código que tem no mercado. Não estou puxando brasa para minha sardinha aqui, porque, na verdade, é o mais completo. E todas as leis ali estão completas. Mas, quando agora você está numa prova prático-profissional, em que o tempo é seu maior inimigo, o código da verba, ele vai ficar, o VAD da verba vai ficar com você para uma necessidade de você buscar algo que, de repente, o profissional não tenha, da tua área. Por quê? Esses códigos em que você tem apenas da disciplina que você escolheu, eles são bem legais, porque ele otimiza aquilo que você vai precisar usar. Eles normalmente são divididos em ordem cronológica, o que ajuda. E, gente, existe uma coisa em todos os códigos que se chama índice alfabético remissivo. O índice alfabético remissivo se chama SOS pro branco. Você sabe o instituto, mas você não consegue se lembrar de mais nada dele. Você vai lá no índice alfabético remissivo, que ele vai te colocar todos os artigos relativos àquele instituto. Isso salva vidas. Isso salva vidas. Não negligencia isso. Eles não grampeiam o índice alfabético remissivo no exame de ordem. Eles não grampeiam exposição de motivos. Eles não grampeiam lei de introdução. Eles não grampeiam súmulas. E eles não grampeiam esse índice. Esse índice salva vidas. Então, às vezes, você não lembra o artigo. Aonde você vai? No alfabético remissivo. Então, você fez tudo bonitinho, você sabia o instituto, você sabia tudo bonitinho. Você vai lá no índice alfabético remissivo que você vai encontrar o que você precisa. Cláudia, por que eu preciso levar, por exemplo, um vade-mecum e um código profissional 3 em 1? Eu dei como exemplo o código de trânsito. Normalmente, os códigos 3 em 1 não têm o código de trânsito na íntegra. Então, por exemplo, no VAD 3 em 1 do direito penal, o Código de Trânsito, ele só tem o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e depois ele vai pular para as infrações. Ele vai lá para o 291 e aí ele vai para a parte penal. Só que às vezes, como o próprio Código de Trânsito traz, ele traz anexos. E os anexos conceituam alguns pontos do Código de Trânsito, como, por exemplo, o anexo do Código de Trânsito traz o conceito de veículo automotor. Pouca gente sabe disso. E ele traz um monte de conceito legal ali. Quem tem? O seu VAD. O seu VAD vai ter o código completo, inclusive com anexo. Perceberam? Então, é legal que você tenha esse tipo de material com você. Sempre levando um completo. Porque pode acontecer do seu 3 em 1 não ter. Tá? Como eu coloquei, de novo, eu não posso ter... eu posso levar essa legislação, que não vai estruturar a peça. Então, aqui a gente vai ter que eu posso ter lei de introdução. Eu posso ter lei de introdução ao código, eu posso ter instrução normativa, eu posso ter índice remissivo, exposição de motivos, regimento interno. Então, tudo isso pode. Resoluções dos tribunais, utilização do marca-texto, traço ou simples remissão aos artigos de lei. Quem teve aula comigo ouve eu falar assim, cola lícita agora, galera. A cola lícita é a remissão ao artigo que você pode ter. Então, às vezes eu coloco para você ser direcionado, você está num determinado ponto, você sublinha e coloca o artigo tal. Vou dar o exemplo. Artigo 68 do Código Penal, quem teve aula comigo tem lá, onde fala em agravante, eu pedi para você puxar uma setinha, colocar artigo 61, 62. Atenuante, pedi para você puxar uma setinha 65, 66. Pode? Pode, a cola lícita. Tá? Então, isso daí é cabível, não tem problema nenhum, e ele autoriza que você faça essa utilização. Você pode separar com clips. O que? Da cola lista? O artigo 68 do Código Penal, vou te dar exatamente ele. Ele fala da aplicação da pena e o critério trifásico. Aí ele vai falar para você assim, do artigo... um primeiro momento vai olhar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois ele vai falar assim, depois o juiz vai observar as circunstâncias agravantes
e atenuantes. E em seguida, causas de diminuição e aumento. Aí eu pedi para você colocar no seu código, onde tem escrito agravante, uma remissão aos artigos 61 e 62. Você pode ter? Pode. Botou lápis isso aqui. Botou isso aqui, puxou uma setinha 61, 62. Aqui. 65. 66. São as remissões autorizadas. Todas as aulas em que eu falar e os professores de vocês falarem assim, artigo tal, puxa uma seta para o artigo tal. Todo mundo aqui é responsável o suficiente para fazer remissões autorizadas. Tá? Então, todo mundo aqui sabe o que pode ser usado. Então, quando a gente falar que você pode ter aquela remissão, você pode ter, sem medo de ser feliz, faz aquela remissão. Não, pode. Aqui, isso é o edital, gente. Isso é o edital. Isso aqui está no edital. Isso aqui não tem problema algum. Tá? Exatamente. Mas eles sabem, ali o pessoal sabe. Não, isso aí pode. Isso aí não tem problema algum. Separador de código fabricado por editoras ou instituições ligadas ao mercado gráfico, desde com impressão que contenha remissão a ramos do direito ou leis. Então, eu botei algum material para vocês aqui, inclusive para vocês verem o que é isso, tá? Fala. Pode, é. As remissões a artigo ou lei são permitidas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar regras de consulta previstas nesse edital, formulando palavras, textos ou quaisquer outros métodos que articulem a estrutura de uma peça jurídica, o uso do material será impedido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis pelo examinando. Como assim formar palavra? Você pega e resolve colocar aqui segunda fase. Você vai sublinhando letra por letra e aí você está formando uma palavra. Isso não pode fazer, óbvio. Isso é cola, né? Então, o que aqui ele traz é a possibilidade de você trazer essas indicações. Porque você sabe quem são as agravantes e atenuantes? Até sabe, mas você não vai ficar perdendo tempo. A galera de penal vai saber de cor, tá? Mas... A professora de trabalho indicou um livro, que é uma CLT, todas as embaixo tem um artigo, aí referente àquele assunto tem a OJ, tudo que tem referente àquilo ali. No penal, conhece algum que tem... O teu código no índice alfabético remissivo, ele vai ter. Você olha lá atrás, que você vai ter índice alfabético remissivo, que vai ser igualzinho. E isso vai poder ser usado. Isso daí é o famoso alfabético remissivo. Só que ele está lá no final. Aí ele pega por assunto, ele vai pelo nome do instituto. Então, se você colocar aí, por exemplo, prescrição. Se você olhar prescrição aí, lá no final ele vai te colocar os artigos em que tratam de prescrição. Isso é o índice alfabético remissivo. Hã? Súmulas também. Tem. Então, assim, você vai poder. Tá? É porque a legislação trabalhista, eu acho que ela exige muita utilização das OJs. Então, você não usa sozinho isso. É diferente da gente. A gente é mais civilizado, a gente consegue reunir tudo dentro de um mesmo local, entendeu? Então, é mais tranquilo. Olha só, marca-texto, que você pode usar, tá? Então, não tem problema nenhum. E eu aconselho que você use a tintinha amarela, que eu acho que chama atenção. Cláudia, posso fazer, pintar tipo livro de colorir o meu código? Isso aqui, tudo que eu botei, foi tirado do edital. Eles não falam se você pode ter mais de uma cor. Eu sou muito conservadora. E eu acho que deve dar muito mais nervoso de você quando você está fazendo uma prova e chegar um fiscal mal amado e tomar o código de você. Então, eu sou muito conservadora no sentido de orientar você a ter uma única cor no seu código. Tá? Então, assim, Cláudia, vou marcar, eu comprei várias marca-textos de várias cores. Faz não. Outro dia, eu encontrei um aluno que falou que o curso lá que estava fazendo tinha indicado colocar apelação numa cor, recurso sentido estrito em outra cor, não sei o quê. Eu falei, olha só,
Dá uma lida no teu edital. Isso, para mim, se chama estruturação de peça. Tá vedado. Nem sei o que aconteceu, porque depois eu não encontrei mais. Então, por isso que eu digo, cuidado com o curso que você está procurando. Isso foi orientação de professor do dentro do tal curso. Não faça. Seja conservador. Tá. Não, pode. Esse código pode. Não tem problema. Eu já sei até o que você acha. Analítico, processual penal e aí fala ação penal todos artigos. Eu vou olhar direitinho para você. Mas esse é o alfabético. Eu vou olhar direitinho, tá? Ah lá, botei algumas canetas. A caneta que ele manda usar da esferográfica, que é transparente. Marca fácil. Olha só. Isso aí é investimento barato para você. Isso é um facilitador de tempo que você nem imagina. Costuma vender na Saraiva, costuma vender pela internet, costuma vender... É o autorizado. Então, esse é o que pode. Por quê? Porque é o impresso. Então, ele é impresso de gráfica. Vocês sabiam que o dono da Marca Fácil foi meu aluno? Lá na graduação, tem muito tempo. Ele foi meu aluno. E essas etiquetas, elas são todas divididinhas. Você tem de vademecum, você tem de vademecum 10 em 1, 5 em 1, 3 em 1. Você tem o 3 em 1 normal da Saraiva. Você tem o de vários vademecums. O que eu aconselho? Como você está fazendo uma prova prático-profissional em que você tem os seus temas fechados, você compra ou o do Código Penal sozinho, por exemplo, Código de Processo Penal sozinho e Constituição sozinho. Civil, processo civil e Constituição. Não compre o vademecum, a não ser que não tenha mais. Por quê? Porque ele vai ter sempre mais etiquetas do que o normalmente falando, tá? Então, do que o que você comprar o 3 em 1. Então, olha lá. Isso aqui é aquele programa de paciência, em que você vai pegar no domingo à noite, quando estiver passando Faustão. Você vai sentar e você vai colocar bonitinho no seu... porque ao invés de você ouvir a musiquinha do Faustão, que aquilo dali deprime qualquer ser humano, você... Livraria Marca Fácil. E eles têm um outro negócio que é muito legal. Depois eu vendendo pro meu amigo, mas olha só, eles têm um outro negócio que é muito legal, que é um suporte de leitura. Eles têm um suportezinho em que você apoia para você estar estudando e você tá ali com o livro aberto, se você faz resumo, se você... É muito legal. Isso daí, para quem estuda muitas horas, eu acho isso muito legal. É Livraria Marca Fácil. É o que tá com ela. 3 em 1 é o que tá com ela. Levanta aí para ele ver. Ó, 3 em 1 é esse aí. 13,21 tá no site. É barato isso aí. É barato. Mas na Saraiva vende, na Livraria Saraiva vende isso aí. E aí a autorização lá em que eles têm da OAB para utilização desse material. Tá? Então ele tem, inclusive, um impresso com a autorização para utilização, boto para vocês. É esse o que pode. Tá? As marcações permitidas. Então aqui você tem... caluniando alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Você pode fazer isso? Pode. Tranquilamente. Então não tem problema nenhum você ter essa indicação aí. Tá? Marca texto você pode. Pode. Você pode ter. Olha aqui a remissão que eu ensinei. Aqui tem, ó, súmula do TST. Tá tudo aqui. OJ tal... Então, é o que você pode ter. O que não pode? Então, agora a gente vai ver o que não é permitido. Código comentado, anotado, comparado, com organização de índices estruturando roteiro de peças processuais. Jurisprudência. Anotações pessoais ou transcrições. Xerox. Cláudia, foi publicada a súmula 636 do STJ na semana passada. Meu código não tem e não terá. Você não pode resolver atualizar o teu código, cortar, colocar a súmula e colar ali. Não tem, não tem.
Podem. A súmula pode. No último teve, e aí você não pode levar impresso. Pode fazer a remissão. Não tem problema, desde que você memorize o que a súmula quis dizer. Por exemplo, a súmula 617 também, acho que foi também um outro ponto em que caiu e que, na verdade, a gente acaba tendo não tinha no código ainda, não tinha atualização. A pior época, eu acho que para fazer é quando você faz a do início do ano, porque os códigos ainda não saíram atualizados e aí é um problemaço. Agora já está tudo certinho. Não. Não tem um só de súmulas de penal. Utilização de marca-texto, traço, símbolo, post-it e remissão a artigo ou lei de forma a estruturar roteiro de peças processuais e anotações pessoais. Então, olha o que eu falei para vocês. A irresponsabilidade do outro curso lá, que mandou a garota pegar e fazer o recurso sentido estrito numa cor, a apelação na outra cor, a agravo em execução de outra cor. Tá? Não pode. Tá? É edital isso aqui. Tá? Utilização de notas adesivas manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinando. Não pode. Então você resolveu produzir a sua própria etiqueta marca fácil. Tu deixa de ser muquirana. É muito barato isso. Tá? É muito barato. Então não tem que pegar e imprimir e fazer, até porque você também vai estar eliminado. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Não pode ter em branco. Ela tem que estar impressa por gráfica e não pela tua impressora. Impressos da internet. Informativos, óbvio, né? Livros de doutrina, revista, apostila, calendário, anotações. Você não pode ter... Ah, não, mas eu quero contar o prazo. Vocês viram como aparece para você contar o prazo. Considero que todos os dias são úteis e o dia tal foi numa segunda-feira. Ah, não, eu lembro, porque esse dia foi o meu aniversário, não foi nada de segunda-feira. Não discute com a questão. Tá? Não vai discutir com a questão. Pois é, não briga com a mãe. Ela disse amém. Ah, não, mas aí o dia tal... Não, mas ó, foi meu aniversário. Eu sei que caiu na terça. Não vai brigar com a banca. Se ele disse que caiu numa segunda, caiu numa segunda. E pronto. Tá? Legislação comentada, anotada ou comparada. Não pode ser nem por autores e nem por você. Tá? Porque às vezes a gente sabe que existem as legislações que são comentadas pelo aluno. Isso não pode. Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais comentados, anotados ou comparados. Então, olha lá. Eu não posso ter post-it, eu não posso ter essa coisinha de plástico grudada que você tinha me mostrado do teu. Arranca tudo daí. Olha lá. E olha o que eu não posso. Peguei da injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe dignidade ou decoro. Aí a pessoa escreve, não há fato. Isso é uma cola. Tá? Em branco, não pode ter. Estruturação de peça. Aqui. Tá? Estrutura de peça. Aqui, isso aqui acho que é um agravo de instrumento até. Porque eu tô olhando os artigos, está parecendo um agravo de instrumento. Então, olha só. Ordem econômico-financeira na Constituição. Aí o cara vai lá e formou a palavra. Olha aqui. Ele tá escrevendo mínimo existencial aqui. Não pode fazer isso. Isso é cola. Tá? Isso aqui não tem nem o que dizer, né? Não pode. Hã? Não parece? Isso daí não é nem o quarto do cara. Isso aí não é nem o código do cara. Parece exatamente. Parece aqueles quadrinhos que você vai botando que você tem que lembrar o que você tem que fazer, não parece? Não pode ter isso, tá? Então, o recado era esse. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, que vocês sejam muito bem acolhidos, recebidos. Sigam exatamente o que está ali. Seguindo o que está ali, não tem como errar.
Se você seguir exatamente todas as orientações conforme a gente vai trazendo, confia na gente. O passaporte já disse tudo para vocês. 14 questões em um dia não é para qualquer um. Tá? Confia na equipe que vocês escolheram. Não tem como não dar certo. Tá bom? No mais, parabéns. E que a gente já venha comemorar. Ó, e a aula de penúltima aula tem uma festinha com espumante, né não? Tem espumante e tudo. Tá certo? Beijo, gente.